nós estamos entrando na terceira e última parte do nosso programa. Temas do debate atual, acho que é isso. E aí é uma coisa, meio um pupurri de temas, que tem um pouco de relação entre si. E a gente começa pelo tema da retórica, porque foi o tema que mobilizou a comunidade de pesquisadores nessa área nos anos 80 e 90. Inclusive, como eu já disse para vocês, também no Brasil, né? Nós tivemos muitos livros publicados e tal. Eu pus no Xerox para vocês os capítulos iniciais desse livro. The Rhetoric of Economics, Donald McCloskey. Esse é, portanto, um texto bem central nessa discussão que eu queria que vocês lessem. Existe a tradução desse texto nessa coletânea organizada pelo José Márcio Rego, com o prefácio do Bento Prado Júnior, que é um filósofo aqui da FEFELESH, em que tem aí vários colaboradores. O primeiro deles é o Pécio Arida, primeiro na coletânea, e o segundo é McCloskey. E tem também um outro livro importante nessa discussão, mas que eu vou passar bem rapidamente sobre ele, que é esse livro do indivíduo chamado Arjo Klammer, um holandês, que chama Conversas com Economistas. Os livros organizados pelo Zé Márcio Rego se inspiraram nessa conversa com economistas desse pesquisador holandês, Arjo Klammer. Ele tem conversas com economistas e tem conversas depois com estudantes de doutorado de economia, que são interessantes também. Ele conversa com vários estudantes doutorandos de várias universidades diferentes, Harvard, Princeton, Columbia, etc. E tem um pouco Chicago, a visão deles do que é economia. Tá? Então é isso daqui. Mas como bibliografia, eu coloquei no Xerox, então, o texto do McCloskey, e vou colocar no Erudito 2 arquivos complementares escritos por pesquisadores brasileiros. Um estava nessa banca que selecionou o professor de HPE Metodologia ontem, que é o Maurício Coutinho, da Unicamp. Então, eu coloquei um texto dele que eu achei interessante. E o outro é de um outro colega nosso, que é o Ramon, nome inteiro, Ramon Vicente Garcia Fernandes. Hoje em dia, ele é professor da Universidade do ABC e ele tem escrito bastante sobre retórica e faz junto com o ex-orientando dele, o Ascar Pessali, faz um apanhado dessa discussão sobre retórica. Acho que são textos de leitura complementar, mas podem ajudar vocês nesse campo. Bom, entramos então na economia, ciência ou discurso, programa de pesquisas retórico na economia. Houve um certo desencanto com os três filósofos da ciência que foram muito inspiradores para os economistas, Popper, Kuhn e Lakatos, com a impossibilidade de aplicar, pelo menos ipsis literis, o método que eles sugeriram para a economia. Então, de repente, os pesquisadores dessa área ficaram uma espécie de vazio intelectual. O que a gente faz? E foi nesse vazio intelectual que surgiu o método, a discussão da retórica na economia. Então, esse campo de discussão, pela sua própria natureza, é interdisciplinar, ou transdisciplinar, como se diz agora. Então, tem retórica na economia, como tem retórica em todas as ciências, como tem retórica na literatura, na arte, etc. A gente vai pegar aqui. Então, a discussão necessariamente invade outros campos, né? A trajetória de alguns desses autores, que a gente vai tratar aqui, incluiu uma incursão no campo da ética, da literatura e tal, por causa da própria abordagem que eles têm, fazia parte dessa questão. Bom, então, a retórica, nós precisamos ir lá para o passado, não tem jeito, nós vamos para os gregos. Então, a retórica tem é considerado que a retórica tem duas origens importantes. Uma origem no campo do direito, uma origem judiciária, e uma origem na literatura. Então, primeiro, a origem no direito. Então, nós estamos aí em Siracusa, a cidade, na Sicília grega,
no século V a.C. E aí a retórica surgiu como arte oratória. A retórica, no começo, estava muito ligada à questão da oração, da palavra, da expressão verbal, né? Da expressão oral, melhor dizendo, e não a escrita. Então, por exemplo, os os filósofos aí da escola do Pitágoras, introduziram a noção de verossímil. Uma coisa é verossímil, qualquer coisa que a pessoa fala é verossímil ou não. Quer dizer, não está dizendo é verdadeiro, mas está dando uma aproximação à verdade, que é essa questão de é plausível que assim seja, etc. Então, tem casos interessantíssimos, né? Eu não conheço tão bem, mas alguns poucos eu conheço. Então, por exemplo, a retórica era um ofício, né? Então as pessoas eram professores de retórica, ganhavam dinheiro ou sobreviviam às custas dos seus dotes retóricos, né? E nisso, um pouco antes dessa época, havia um filósofo chamado Demóstenes, né? Que se tornou um dos maiores oradores da Grécia. Ele fez um grande sucesso profissional como retórico, né? E ele tinha uma particularidade, ele era gago, tinha um problema sério de gagueira, né? Então, como é que ele treinou desde criança para conseguir superar esse problema, né? Que até hoje os fonoaudiólogos se inspiram nesse exemplo de alguma forma. Ele ia para a beira do mar, colocava pedras na boca e falava contra o barulho das ondas, né? E com isso ele conseguiu aprimorar, superar a gagueira, embora essa questão de ser gago não seja necessariamente uma restrição para a condição de orador da pessoa. Pelo menos duas grandes autoridades no campo da retórica são gagos, ou pelo menos foram gagos durante uma boa parte, e fizeram sucesso a despeito disso. Mas enfim, voltando aí para o Demóstenes. Então foi com isso que ele conseguiu se tornar um excelente orador, porque a voz dele tinha que superar o barulho das ondas do mar e as pedras também tinham alguma finalidade lá. Bom, então nessa discussão sobre a retórica, começou a se contrastar duas coisas importantes sobre as quais eu já falei para vocês: doxa e episteme. Então, isso é apenas uma opinião, isso é o conhecimento verdadeiro. Episteme, eu acho que se pronunciava assim, seria o conhecimento verdadeiro, ao passo que a doxa seria a mera opinião. Então, a doxa valeria menos do ponto de vista retórico do que a episteme. Por que origem judiciária? Porque nos tribunais as pessoas precisavam se defender, precisavam ser defendidas e atacadas, né? Então, a retórica era útil para conseguir atingir essa finalidade. Tem um papel muito importante na discussão da retórica essa escola dos chamados sofistas, né? Essa escola de corrente filosófica aí chamados sofistas. Os sofistas realmente foram os fundadores da retórica como arte do discurso persuasivo, né? De persuasão. E eles desenvolveram uma série de, digamos assim, de mecanismos, né, ou de artifícios para tornar o discurso de uma pessoa persuasiva. Desenvolveram para si próprios e passaram a ensinar isso. Então, por exemplo, uma das coisas importantes para tornar um discurso persuasivo era conduzir o discurso de tal forma a que ele fosse num crescendo até chegar no seu ápice, aquilo que em literatura se chama clímax, exatamente, que era o tal do kairos. É o momento oportuno em que a adesão àquilo que o orador está falando finalmente se dá, né? Então, o discurso, eles discutiram formas de tornar o discurso eficiente do ponto de vista de persuasão. E, mas para os sofistas, a questão da verdade era um problema, né? Então, fazendo um gancho aqui com a discussão dos instrumentalismo e o pragmatismo do Friedman, não sei se o meu discurso é verdadeiro ou não. O fato é que ele consegue convencer, né? Então, quando se pedia aos sofistas, mas o que vocês estão chamando de verdadeiro?
Verdadeiro é um discurso em relação ao qual nós todos concordamos. Então, se existe esse consenso, e nós conseguimos concordar, é porque esse discurso é verdadeiro. É um teste intersubjetivo, num certo sentido. Bom, os sofistas foram detonados, né, por outros filósofos da própria Grécia, por outros filósofos gregos, né? Em parte por esse tipo de coisa. Então, o seu discurso, você tem que falar coisas que convençam as pessoas, mas não importa se você está falando é verdadeiro ou não. Tá? Então, se vocês conseguiram esse acordo, eles estão acreditando em você, isso é verdadeiro. Lógico que eu estou banalizando, eles não eram tão banais assim, tão simplistas assim. Mas essa é uma tendência muito forte nos estudos de retórica, que é o seguinte: o discurso precisa ser bem conduzido. Tem mudando aí também de pato para ganso, indo para a literatura brasileira. A gente tem um conto, eu não sei se vocês por acaso ouviram falar ou leram, que se chama O Homem que Sabia Javanês, da Lima Barreto, né? Então, vou contar só o comecinho. A ideia é o seguinte: o cara foi morar no Rio, não tinha emprego, estava lá na pior, e viu um anúncio no jornal. Precisa-se de alguém, né, que saiba falar javanês. Ele falou, bom, eu vou nessa, né, porque concorrência deve ter muito pouca. Aí ele foi no Google da época, procurou o que era javanês, onde era Java, qual era o alfabeto de Java, e com essas parcas noções, no dia seguinte ele foi procurar esse emprego. E aí segue a história, é engraçada, é interessante. Então, tem um pouco dessa questão, a discussão toda na retórica tem um pouco disso. A retórica é enfeite do discurso, né? Então basta que eu saiba, se eu conseguir enganar esses trouxas, legal, minha aula é retoricamente eficiente, estou falando um monte de mentira, mas estou falando com uma tal ênfase, com um tal teatro, que eu consigo convencer, então legal, por aí que eu fico. Né? Como é que eu faço para fazer isso? Então tem várias técnicas. Né? Como é que você consegue a atenção de uma classe? Você começa a falar bem baixinho. Aí as pessoas começam a prestar atenção, aí você põe a sua voz no nível normal dela. 1000 técnicas, né? Se vocês quiserem, eu aprendi várias, depois eu conto para vocês. Bom, e aí também tem a origem literária da retórica. E aqui é o Platão, que tem um papel importante, como fundador do discurso chamado epidídico, sei, alguma coisa assim, que é elogio público, sobretudo feito nos funerais. Então, no funeral, esse grande homem que faleceu, infelizmente, grande pai, esse tipo de elogio, ou então é um grande general, teve um papel importantíssimo para a Grécia, barará, aí se... E como vocês sabem, Platão escreveu vários diálogos, né? Desde aqueles relativos à morte de Sócrates, que está aí na figurinha, né? Em que Sócrates foi condenado a beber cicuta e tal, ele estava sendo julgado e ele assumiu a sua própria defesa. Ele fez o papel do seu advogado de defesa e, para fazer isso, ele criou uma argumentação dialética que foi muito interessante. Então, todos os diálogos de Platão são montados nessa... um diz uma coisa, outro diz o contrário disso, outro argumento e coisas desse tipo. Confronto de argumentos no sentido dialético aí. E um desses discursos um desses obras de Platão é esse diálogo chamado Górgias. Górgias era um general grego que combateu na guerra do Peloponeso e quando acabou a guerra, um monte de perda de vidas humanas, Górgias viajou pela Grécia convencendo, inclusive os que tinham perdido a guerra, de que aquilo tinha sido a melhor solução possível, etc. E nessa obra de Platão tem um elogio do diálogo como uma forma mais eficiente do que a guerra, melhor, mais humana do que a guerra, para convencer, por exemplo, manter estabelecer ali uma relação de subordinação entre povos diferentes, né? Convivência, no diálogo, etc. e tal.
é melhor do que ficar guerreando. Então tem bem esse confronto entre doxa e epistemes. Mas Platão, como vocês sabem, não era democrático, né? Ele achava que a retórica tinha que ser exercida pela elite da sociedade, elite intelectual e tal, né? E o povo ficava daquele outro lado, escutando o que as pessoas diziam e aceitando, né? E procurando agir de acordo com aquilo que lhe era dito. Já em Aristóteles, essa dimensão democrática do discurso é acentuada, né? Então, a menos dos escravos, a sociedade, na concepção de Aristóteles, todas as classes sociais, todas as camadas da sociedade tinham que ter direito à voz e à expressão e tal. E Aristóteles faz uma coisa bastante... Então, a retórica a serviço da democracia diz isso, olha, vamos viver numa sociedade democrática em que todos tenham poder de expressão, etc. e tal, possam se manifestar, dizer suas ideias, comparecer na praça pública e tal. E, com isso, a gente terá uma sociedade, ao mesmo tempo, mais pacífica, né? Então, para isso a retórica serve. E reconstituiu esse elo aqui, Aristóteles, entre a retórica e a razão. Então, a retórica, que, por exemplo, nos sofistas tinha sido totalmente separada do logos, né? Do reto, logos, etc., ela volta a ser... Não, um discurso, para ser bom do ponto de vista retórico, não basta que ele seja persuasivo, ele precisa ser verdadeiro de alguma maneira, né? Então, ele precisa ser conforme aos ditames da razão, coisas desse tipo. E a retórica, portanto, totalmente associada à dialética, à arte de argumentação, né? A capacidade de argumentação, não a retórica apenas no sentido de dizer, o cara chega lá na frente de todo mundo, sobe no púlpito e fala umas coisas, bararé, todo mundo sai satisfeito, convencido, etc. Isso é a retórica. Não, a retórica também como uma arte de incorporar opiniões contrárias, de argumentar, em suma, dialogar, aí também já na tradição do Platão. Esse duplo sentido da retórica, a gente pode começar a querer definir. Bom, a gente está falando tantas vezes retórica, o que é a retórica, afinal? Então, a gente tem aí um duplo sentido que a gente já percebia na Grécia, né? A primeira parte é uma definição que pode ser considerada estreita de retórica. Então, retórica como enfeite, como ornamento, aquilo que a gente pode chamar como mera retórica. Isso é pura retórica, blá, blá, blá. O cara vem lá, não preparou aula nenhuma, chega lá, fica enrolando, faz gesto e tal. Isso é mera retórica, é um blá, blá, blá. Eu teria feito melhor para mim, ficado em casa lendo o texto, ou nem ler, porque esse cara também não vai cobrar muito, né? Então, esse sentido, ele não é necessariamente pejorativo. Eu quero até corrigir um pouco essa fala aí, quer dizer, corrigir não, enfatizar o pode aqui. Pode adquirir tom pejorativo. Tá? Isso é retórica, não vale, não é um argumento válido. E tem uma definição ampla, que, por exemplo, a gente pode encontrar em Aristóteles, que é a habilidade de buscar os meios disponíveis de persuasão. Retórica versus violência, como já foi comentado. Por que esse coelhinho está fazendo aí? Alguém tem algum palpite? Da Alice no País das Maravilhas. Que essa discussão está bem colocada. Bom, também só preliminarmente, outras definições de retórica. Vitor, lê aí para mim essa primeira, por exemplo. A arte de descobrir as boas razões, encontrando o que realmente justifica o assentimento, porque deve convencer a toda pessoa razoável. Argumento honesto dirigido a um auditório. Tá. Quando você está falando de argumento honesto, qual é a ênfase dessa definição? Sem nenhum tipo de truculência. Não só não violento, mas fala mesmo. Quem está falando acredita no que está falando. Isso, é honesto. Também ele não está enfeitando o peixe, ele está... Mas os discursos somente apaixonados não convencem as pessoas razoáveis que a gente acha que é. Somos nós, né? Bom, então, está falando o seguinte, apenas isso está dizendo o que deve ser, e não que a retórica é essa arte, de encontrar as boas razões, e não
que de fato os discursos sejam necessariamente assim os discursos que conseguem persuadir. Bom, a segunda definição, aí, Fernanda, lê aí. A arte de descobrir as crenças compartilhadas e melhorá-las num discurso compartilhado. Enfim, adequação dos meios aos objetivos da conversação. Tá. Quando ele fala compartilhadas aqui, é porque eu tirei essa definição do contexto. É compartilhadas entre o orador, entre o retor, né, e a audiência. Então, não é que ele está falando que são crenças que ele não expose, mas são compartilhadas, não só entre A, mas entre eu e ele. O último pedaço da definição é uma definição economicista, vamos dizer, da retórica. O que eu quero com essa conversação? Quais meios mais eficientes de atingir isso? Como é que eu aloco esses recursos? Digamos que eu tenho um problema de falar muito baixo. Como é que eu consigo melhorar isso para conseguir manter uma boa conversação? Essa questão das crenças compartilhadas é interessante pelo seguinte: o cara vai falar, seja um político, seja qualquer pessoa, um cara numa associação de pais e mestres, um estudante no centro acadêmico. Uma coisa que é importante é uma arte, que é o seguinte: o que para nós é um valor, para mim e para vocês? Por exemplo, é um valor assim, a gente quer o bem desse curso de economia, né? Portanto, então você começa por aí. Olha, nós queremos que esse curso de economia vá para frente, que dê uma formação, digamos, mais plural para os alunos, digamos que essa seja uma crença compartilhada. E para isso nós precisamos disso. Então, o cara começa falando das coisas que... Ele começa estabelecendo um acordo ali, né, com aquela audiência. Né, os políticos, nós queremos o bem do país, nós queremos melhorar as condições de transporte, qualquer coisa desse tipo. Nós queremos tornar São Paulo uma cidade mais humana. Então, ele começa por aí e depois ele vai usando os argumentos, a partir dessas crenças compartilhadas, até para melhorar essas crenças, porque aí é uma coisa interessante. Bom, então, todo mundo quer o bem de São Paulo? Todo mundo quer criar uma cidade mais humana? Sim. Então, nós vamos estabelecer pistas para bicicleta, ciclofaixas, ciclovias, etc. e tal. Mas tem um problema, assim. O cara retruca e aí você vai dizendo, então precisa ser desse jeito e não daquele que eu tinha pensado inicialmente. Portanto, é uma crença que vai vamos dizer, se concretizando, né, como crença mesmo na hora que o cara interage com aquela audiência. Isso é uma coisa muito interessante na retórica que o pessoal começou a perceber. Quer dizer, não só o orador tem que pensar naquilo que as pessoas gostam, né, naquilo que as pessoas valorizam, e se ele valoriza também estabelecer esse acordo, como ele tem que ser capaz de ouvir também. Então, a retórica, para muitos, é apenas uma coisa de mão única. E na concepção mais sofisticada de retórica é uma coisa de mão dupla. Eu falo, mas também eu ouço. Né? Tá bem, eu quero ser eleito, eu quero traduzir esses anseios desse segmento aí da população, mas eu pensava que eram uns e não são outros. Então, eles precisam retrucar. O auditório também tem um papel nessa discussão. Tagner, lê o último aí, por favor. A última definição. Discurso para um auditório, todos os tipos de acordo não forçado da mais elevada matemática à mais velha publicidade. Questão central, auditório que se pretende atingir. Você vê alguma coisa de diferente nessa definição, sabe, em relação às demais? Não sei, talvez o foco esteja em tentar apenas tocar as pessoas, tentar fazer entender seu ponto, uma coisa assim. Então, o foco dessa definição é a questão do auditório, né? Então, portanto, o que se quer é o seguinte: quando a gente vai falar alguma coisa, defender um ponto de vista, a gente tem que pensar quem está do outro lado, né? Então, essa preocupação com o público, né, com o auditório, é uma preocupação que todo retórico razoável tem que ter, porque senão ele chega a ficar blá, 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 blá. Quem é? Vai embora, assina a lista de presença e vai embora, não disse nada para as pessoas. Então, para se adequar a ele tem que se adequar aos auditórios particulares
aquilo que o pessoal que trata disso chama de auditórios particulares e o auditório universal. O auditório universal, todas as pessoas razoáveis que têm interesse naquele tema. O auditório particular, aqui é um auditório de alunos, você vai num teatro, você faz um auditório de pessoas que pagaram seu ingresso. Sempre na retórica tem essa preocupação, né, de adequar o discurso a um auditório. E esse tipo de acordo é não forçado, não é violento. E como é que esse acordo é obtido? Como é que essa atenção auditória é obtida? Então, quais são os instrumentos de convencimento, de persuasão? Pode ser da mais elevada matemática à mais reles publicidade. Aqui não está dizendo que o discurso tem que ser, como na primeira definição, são boas razões. Se a minha publicidade toca aquele auditório de alguma vez, legal. O que eu vou difundir? Como é que eu vou fazer propaganda de um determinado produto na televisão, na novela das 6? Ou como é que eu vou fazer na novela das 9? Enfim, é sempre essa questão de uma adequação também da fala ao auditório. Mentirosa ou não mentirosa, não importa. E para alguns auditórios, se você não falar, exprimir as coisas em termos de matemática, por exemplo, você não convence ninguém. Então, essa pessoa não, muito blá blá blá, muita palavra, cadê os modelos? Né? Então, a matemática é um instrumento retórico eficiente, dependendo do nível de conhecimento, obviamente, de cada grupo. Bom, isso aqui são só algumas definições, depois a gente vai voltar a esse assunto, não é tão simples quanto pode parecer.